Olá, sejam bem-vindos ao Pod Ali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, vamos falar sobre o maravilhoso e delicioso mundo dos chocolates. Do início ao fim, de onde vem esse produto tão desejado aí pela maioria das pessoas? Semana da Páscoa. Data essa celebrada ao redor de todo o mundo, é uma das mais antigas celebrações cristãs. Porém, além de ser uma data cristã aí com uma importância simbólica, ela é uma data de maior influência para a indústria dos chocolates. Então, não teria um momento melhor para a gente trazer esse assunto para o nosso Pod Ali, não é mesmo? Para a gente começar, eu vou trazer um breve histórico aí para a gente entender o porquê dos ovos de Páscoa, de onde vem essa ideia, esse conceito de trocar chocolates em forma de ovo, né? Bom, isso vem de muito antigamente, gente. Antes mesmo do cristianismo, o ovo ele já era visto como um simbolismo de fertilidade, renascimento. Isso fez com que os povos pagãos da Europa celebrassem o início da primavera com um momento simbólico onde havia uma troca de presentes, que eram ovos, normalmente ovos de galinha, os quais eles decoravam com pinturas, enfeites, e com isso eles faziam essa troca de presentes, né, essa troca de ovos, desejando aí uma época de boas colheitas, prosperidade para aqueles com os quais os presentes eram trocados. Com o passar do tempo, com o advento do cristianismo, essa tradição ela foi remodelada para a época da Páscoa. Inicialmente, foi mantida essa troca de ovos de galinha, né, ovos de ave pintados com gravuras, enfeites de maneira geral. As pessoas com maior poder aquisitivo, como os reis da época, eles trocavam esses ovos com cobertura de ouro. Então, foi havendo aí um crescimento nessa questão de presentear com os ovos. E com o passar do tempo, essa tradição evoluiu para ovos de chocolate. E bastou só um empurrãozinho da indústria de alimentos para essa moda pegar e se fortalecer, chegando ao modelo que é hoje, né? Então, a época da Páscoa faz com que a indústria de chocolates, né, a indústria de alimentos que produz chocolate, tenha aí um boom simbólico mesmo, um boom muito representativo nas suas vendas, na sua produção. E não há dúvidas que a indústria de chocolates, ela movimenta a economia mundial, não somente, né, na época de Páscoa, na época da Páscoa, que é a principal, mas de maneira geral, né, porque a grande maioria das pessoas não resiste a uma deliciosa barra de chocolate, um doce de chocolate, né? Mas a nossa ideia de hoje é contar para vocês o que acontece nos bastidores desse produto. Como que surgiu o chocolate, né? Do que ele é feito, como ele é produzido. E para isso, para contribuir e muito com o episódio de hoje, nós temos uma convidada experiente no assunto, que é a engenheira de alimentos Graziela Veiga. Seja bem-vinda, Graziela. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui falando com vocês. Eu sou engenheira de alimentos formada pela Unicentro, e a minha primeira iniciação científica no curso foi exatamente com chocolates. Então, a partir daí, eu já comecei a me apaixonar pelo mundo do chocolate. E depois que eu me formei, alguns anos depois, eu consegui abrir uma pequena empresa artesanal de chocolates, né? Onde a gente faz os chocolates desde da matéria-prima mesmo, né? Até o produto final que chega nas prateleiras. Então, para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Que bom. Então, a Graziela tem muito aí o que contribuir, muita informação para contar para a gente, para contar para você que quer saber um pouquinho mais sobre os chocolates. Grazi, vou te chamar de Grazi, tá? Claro, por favor. Beleza. Então, vamos lá. Nós sabemos que o chocolate, ele é um produto amado aí pela grande parcela da população, né? Pela grande maioria. Porém, o que pouquíssimos sabem é de onde ele vem, é o que realmente esse produto é, né? Muito se fala sobre cacau, as pessoas sabem que o chocolate vem do cacau, mas o que é o cacau especificamente? O cacau, ele é uma fruta oriunda do cacaueiro, tá? O Brasil é um grande produtor dessa fruta, principalmente nos estados do Norte e Nordeste. A Bahia e o Pará são os principais produtores aqui do Brasil.
E essa fruta ela é composta pela polpa e a semente. A polpa normalmente se usa para fazer geleias e sucos, mas é essa semente do cacau que vai se transformar, depois de vários processos, no chocolate. Outras coisas também que podem ser obtidas através do cacau são a manteiga de cacau, que, na verdade, são as gorduras, né, do cacau, que é obtida por uma prensa quente, e o cacau em pó também, que é a parte desengordurada, né? Porque você já separou a gordura dele, que é a manteiga. Então, essa parte que sobrou, se você continuar triturando ela, ela vai ficar em pedaços cada vez mais finos e transformar no pó de cacau. Além do cacau, para a gente chegar no produto final, chocolate, a gente tem outros ingredientes que fazem parte dessa composição, né? Que compõem o chocolate. Em relação a esses ingredientes que são adicionados para a produção, a gente vai classificando os chocolates em diferentes tipos, né? Depende do tipo de chocolate, a gente tem diferentes ingredientes sendo adicionados ali. Mas, de maneira geral, o processo de produção ele é bem mais complexo do que todo mundo pode imaginar, né? A gente só vê aquele produto doce ali na prateleira do supermercado e não pensamos o quanto o processo de produção ele é complexo, né? O que tem por trás disso. Grazi, você consegue contar para nós um pouquinho sobre esse processo de fabricação, baseado na experiência que você tem? Sim, então a primeira coisa que acontece é a colheita desse fruto, né? E a quebra dos frutos. Com isso vai ser separada a polpa da semente. Essa semente ela vai ser fermentada. Essa fermentação vai durar de 4 a 6 dias, vai depender do tipo de cacau que a gente está lidando e do resultado da amêndoa que a gente quer, tá? Então, nessa fermentação vai acontecer o crescimento de micro-organismos e várias outras coisas que vão ser responsáveis pelo sabor do nosso produto final. Então, depois da fermentação, acontece a secagem ao sol. Essa secagem ela pode durar até 8 dias. E por que é feita essa secagem? Porque como você teve a fermentação, você aumentou a quantidade de micro-organismos, se ele continuar úmido, você vai encher aquilo de mofo e várias coisas. Então, você precisa tirar a água que está nela para você diminuir a quantidade diminuir as reações que podem acontecer nessa amêndoa. Então, depois de uma semana, a gente tem a formação da amêndoa de cacau. Tá? Isso normalmente é feito na fazenda onde se é produzido. Depois... A produção do cacau, né? Então, é um processo bem demorado, pelo jeito. Sim, sim. Então, só para que isso aconteça, né, já passou aí pelo menos 2 semanas só para você conseguir obter a amêndoa de cacau. Depois que você tem a amêndoa de cacau, você precisa fazer uma limpeza desse... Ele vai estar seco, né? Você precisa fazer uma limpeza deles. É aquilo que você considerar que está ok para ser produzido, que vai tirar as sujidades e tudo mais, porque ele ficou ali espalhado no chão por 1 semana, né? Então, depois que você faz essa limpeza, vai passar por um processo de torrefação. A torrefação, ela pode variar em tempo e temperatura, tá? Normalmente, se usa a temperaturas acima de 100 graus Celsius e mais de 30 minutos de torrefação, mas isso vai depender da amêndoa que você quer e do tipo de sabor que você está esperando. Depois disso, essa amêndoa ela vai ser triturada, tá? E quando você tritura, você tem ali tudo misturado, que são as cascas e o que tem lá dentro, que é propriamente o nibs de cacau. Esse nibs de cacau é o que é interessante para você, é a matéria principal para a formação do chocolate. Então, depois de você triturar, né, a amêndoa de cacau, você vai separar as cascas que existem ali para um separador de cascas. E com o nibs resultante, ok? Você vai moer esse nibs. Esse nibs moído, você vai colocar numa máquina própria para que ela possa acontecer
A conchagem, o que que é a conchagem? Você vai diminuir cada vez mais o tamanho desses nibs, tá? E você vai adicionar também os ingredientes que você acha necessário, ou seja, se você vai querer colocar açúcar, se você vai querer colocar manteiga de cacau, os ingredientes que você quer, você vai adicionar nessa conchagem. E o nibs, juntamente com os outros ingredientes, vão ficar ali misturando por entre 48 horas e 72 horas. Então, você tem aí pelo menos, mais 3 dias só da mistura desses ingredientes, né? Até que você obtenha uma partícula, até que você obtenha uma mistura homogênea, né, dos seus ingredientes, e um tamanho de partícula pequeno que seja suficiente para você colocar na sua língua e você não perceber aquela diferença granular. Você coloca na sua língua e você sente que está tudo homogêneo mesmo. Então, até ter mais ou menos 20 micrômetros. Uhum. Você quer dizer para a gente sentir uma fluidez ali do produto? Isso. Até você sentir a fluidez correta na sua boca. Existem equipamentos para medir esse tamanho, tá? Uhum. Mas, de forma geral, para a gente entender, assim, a gente não pode sentir aquela porosidade das coisas, você tem que sentir uma coisa mais fluida. Então, isso pode demorar até 72 horas para acontecer. Depois que você faz essa mistura, essa conchagem, vai ocorrer a temperagem. O que seria a temperagem? A temperagem é quando você dá um choque térmico nesse produto que foi conchado, porque você quer que todas as partículas que estão lá dentro fiquem organizadas de uma maneira que, quando ela esfriar, elas vão continuar daquele jeito, elas vão ficar estáveis. E isso que vai permitir com que o chocolate que a gente veja tenha aquela cor mais bonita, não tenha diferença de granularidade. Então, o chocolate ele precisa dessa temperagem para que ele possa ficar estável durante a vida de prateleira dele, né? Para que ele não apresente coloração estranha e também para que ele fique mais macio na nossa boca. Então, a temperagem é um ponto assim muito crucial. Depois da temperagem, ele vai ser resfriado na geladeira em torno de 20 minutos e você vai colocar nos moldes que você quer vender, né? E como os ovos como os ovos de Páscoa, por exemplo, você vai escolher o tipo de molde que você quer, se vai ser um tablete, se vai ser um ovo de Páscoa. Coloque-se, então, para resfriar na geladeira, temperatura de 4 a 7 graus. E ele tem que ser armazenado por pelo menos 24 horas antes de ser embalado. E o armazenamento dele tem que ser em torno de 22 graus Celsius para que ele possa manter todas as características desejáveis de um chocolate. Nossa, o processo de produção não é nada simples, né? Não, existem muitas etapas. Caramba, bastante etapas mesmo. Então, aí os nossos ouvintes, né, deem valor ao chocolatinho que vocês vão comprar lá no supermercado. Normalmente, né, não são produtos tão baratos assim, mas acho que vocês já conseguiram pegar um pouquinho da ideia que a Grazi está passando para nós aqui de quão complexo é a produção do chocolate. Além do que, se vocês conseguiram acompanhar um pouco dessa questão dos processos, né, a conchagem, depois a temperagem, são processos específicos aí para que o produto tenha uma qualidade boa lá no final. E aí a gente falando, né, do desejável pelo consumidor, do chocolate, enfim, a gente sabe que, bom, estou me incluindo nessa, porque é para quem gosta de chocolate, né, que ir no supermercado, por exemplo, é desafiador quando você vai para comprar um chocolate, porque a gente tem inúmeras marcas, né, de qualidade aí que
que trazem produtos com o mesmo nível de qualidade e sabor. E aí a gente às vezes fica confuso em relação a tantas variedades que tem, né? Por exemplo, a gente tem o chocolate ao leite, depois, claro, a gente tem o chocolate ao leite com insumos dentro, né? Como cookies ou frutas, né? Enfim, diferentes sabores, mas especificamente seria o chocolate ao leite. A gente tem também uma classe que é o chocolate amargo ou meio amargo, o tal do chocolate branco, e esse eu faço já até aqui uma aspas, se os nossos ouvintes estivessem podendo nos ver nesse momento, porque o chocolate branco ele sempre gera bastante debate, né? Aposto que você aí que está escutando a gente em algum momento já ouviu falar essa frase: chocolate branco não é chocolate, né? Tem um debate em volta disso, de por que será, né? Bom, Grazi, conta para nós um pouquinho qual que é a diferença entre esses principais, né? Tipo chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco. O chocolate branco é ou não é chocolate? Qual que é a diferença dele para o chocolate ao leite, por exemplo? Vamos então começar pelo chocolate amargo. O chocolate amargo, ele seria o chocolate mais próximo do puro, do que a gente conhece. Porque, como eu falei, na conchagem, nós adicionamos os ingredientes que nós gostaríamos que esse chocolate tivesse. Então, o chocolate amargo é aquele considerado com pelo menos 70% de cacau, e o restante pode ser açúcar, ou manteiga de cacau, ou algum outro ingrediente que você quer acrescentar. Então, o chocolate amargo é quando você tem um teor alto de cacau. Já o chocolate ao leite, a quantidade de cacau é um pouco menor, e você adiciona leite em pó na composição. Isso é bem interessante. Você não pode adicionar líquidos no chocolate, porque senão você não consegue a mistura homogênea que a gente deseja. Então, o chocolate ao leite é um chocolate com menor teor de cacau e com leite em pó. E, na maioria das vezes, com mais açúcar, porque você tem que diminuir a quantidade de cacau, então você aumenta no açúcar. Já o chocolate branco, existe muita polêmica, como a Ari falou, mas no Brasil, quando você tem um produto que tem 25% de sólido de cacais, você considera que aquele produto é um chocolate. O chocolate branco, ele é feito com a manteiga de cacau, não com o nibs. É aquele processo que eu falei lá no início, que você consegue separar a parte lipídica, a parte gordurosa, né, do cacau. Então, você utiliza a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é considerado sólido de cacau. Então, se você consegue utilizar pelo menos 25% de manteiga de cacau, ela pode ser considerado chocolate. Mas isso daí vai gerar polêmica, porque tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. No meu ponto de vista, se você usa só a manteiga de cacau, eu considero como chocolate. Bom, então, basicamente, o que está diferenciando aí essas classes, né, chocolate ao leite, chocolate amargo ou chocolate branco, que são os principais tipos, é basicamente a diferença da composição em termos de quantidade, né, de cacau, ou mais açúcar, ou outros ingredientes que são adicionados. Então, veja, gente, chocolate branco, se você escutar aí, chocolate branco não é chocolate, né? Existe essa contradição por conta do teor lipídico a mais, né, por ter mais manteiga de cacau do que os outros, e menos o nibs, né, a pureza ali do cacau, que a Graziela já explicou para nós, mas é sim um produto a partir do cacau, então ele é um chocolate. Pode comer tranquilamente o seu chocolatinho branco, né? Que também fica aí no topo das preferências dos consumidores de chocolate. E só para a gente encerrar aí uma grande dúvida que enquanto a Graziela estava contando essa explicação dos tipos para nós, eu fiquei aqui pensando que muitas vezes já me vieram fazer essas perguntas e seria legal a gente esclarecer. A gente tem as classificações, né, Grazi, de chocolates, por exemplo, o chocolate nobre, o chocolate fracionado e o chocolate hidrogenado. Qual que é a diferença principal entre essas classes? Por que eles são diferenciados por esses nomes? Tá, primeiramente, eu quero acrescentar aí mais uma classificação, que para mim seria o chocolate fino, tá? Uhum. Porque
o que acontece? O chocolate, como eu falei anteriormente, ele é considerado chocolate pela legislação brasileira se você tem 25% de sólidos de cacais. Mas isso, na verdade, se você vê a legislação fora do Brasil, a quantidade mínima é 35% de cacau. Então, se você tem pelo menos 35% de sólidos de cacais, ou seja, de nibs ou manteiga de cacau, você tem um chocolate que pode ser nobre, certo? São chocolates mais vendidos no Brasil, vamos assim dizer. O que seria chocolate fracionado? Chocolate fracionado é quando, além da manteiga de cacau, você utiliza outras gorduras, normalmente essas são gorduras vegetais. A mais utilizada é a gordura de palma, tá? E por que eles fazem isso? São dois motivos principais. O primeiro é porque é muito mais barato você adicionar uma gordura de palma do que uma manteiga de cacau. E o segundo lembra daquela parte da temperagem que eu falei que é super importante para você conseguir os aspectos que a gente quer? Se você usa um chocolate fracionado, né, que tem mais gordura vegetal, essa etapa ela não fica tão crítica, porque você consegue aumentar o ponto de fusão da sua mistura, então a temperatura ela não fica assim tão importante. Então, você consegue ter uma faixa maior para trabalhar com a temperatura e deixar o seu chocolate com aparência boa. Só que você consegue sentir mais o gosto de uma gordura diferente do chocolate. Então, o fracionado, normalmente, ele é utilizado em coberturas, entendeu? Para esse tipo de coisa. Certo. Cobertura de bolo, cobertura de, sei lá, pão de mel, esse tipo de coisa. Uhum. Já o hidrogenado, ele possui uma quantidade ainda maior de gorduras que não são oriundas do cacau, ou seja, normalmente mais gordura vegetal, né? Que são gorduras hidrogenadas, só que muitos deles não usam nem o cacau, nem a manteiga de cacau, ele substitui completamente por gordura vegetal, mais uma vez a gordura de palma. Então, é por isso que às vezes quando a gente vai comer, sabe aqueles guarda-chuvinhas que a gente come quando é criança, que a gente sente aquele gosto meio parafina na boca? Sim, esse é polêmico, né? Quem nunca comeu Exato. e ficou com ele grudado no dente o dia inteiro? Exatamente. Esse é o tipo de chocolate hidrogenado. Então, assim, ele possui... O sólido de cacais deles é tão pequeno que, na verdade, você nem pode chamar de chocolate. É por isso que você tem que colocar, que é hidrogenado. Na verdade, você está comendo um doce que tem um pouco de cacau, mas você não pode considerar ele um chocolate. Ô, Grazi, e em relação a essa classe que você comentou que queria falar para a gente ali, os chocolates finos, né? A gente já conversou aqui nos bastidores, pessoal, e a Grazi já comentou comigo que ela tem bastante experiência nos chocolates bean to bar. Essa classe dos finos, Grazi, seria esse bean to bar, né? Ou eu estou fazendo confusão? Não, é isso mesmo. São chamados bean to bar. Esse movimento ele nasceu há alguns anos nos Estados Unidos e agora está crescendo cada vez mais no Brasil, que tende a valorizar realmente o grão de cacau, né? A amêndoa de cacau. Então, isso é muito bom para o Brasil, porque, como eu já falei, o Brasil é um dos maiores produtores de cacau. E nós temos cacais ótimos no Brasil. Além de ser uma grande produção, a qualidade do cacau do Brasil é muito bom. Então, se você tem uma amêndoa muito boa, você não precisa adicionar muitos outros ingredientes. É por isso que no bean to bar é muito normal você ter um chocolate amargo, mas que você não sente tanto o amargor. Você vai sentir mais o sabor do cacau, que pode ser um sabor mais frutado, mais florado. Então, vai depender da origem desse cacau, né? E eles tentem a chamar o chocolate amargo, não de chocolate amargo, mas de chocolate intenso. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de cacau, mas você não sente um amargor porque você tem uma amêndoa de cacau mais nobre. Então, você tem uma grande intensidade de cacau, mas você sente mais o verdadeiro sabor do chocolate. Então, eu acho muito interessante, né, que o Brasil esteja entrando nessa linha,
porque isso só tende a realmente a valorizar os nossos produtos, o nosso cacau mesmo. Aham, muito joia, muito legal essa possibilidade, né, de a gente ter produtos mais puros mesmo, né, com menos adição de ingredientes que valorizariam o sabor, e sim vindo do próprio cacau, né, os cacais de qualidade aí, como você estava contando para gente. Bom, se a gente fosse falar de chocolate ainda, a gente ficaria aqui mais muitas e muitas horas, né? A gente tem bastante informação possível de trazer para quem está escutando a gente aqui em relação ao chocolate, mas, né, a gente vai deixar o resto dessa conversa para um próximo podcast, para ficar um conteúdo aí mais leve para todo mundo escutar. Então, gente, a Graziela é engenheira de alimentos, hoje ela está morando na Holanda, né, Graziela? Isso. Eu não lembro se você falou ali no início para nós, hoje você não trabalha mais com chocolate, né? Não, hoje eu não trabalho mais, porque por algumas coisas que aconteceram, eu tive que vir para a Holanda, né? E agora eu comecei a trabalhar com a parte de qualidade e validação, mas agora na indústria farmacêutica e não mais de alimentos. Trabalho agora... Então, a gente vai convidar a Graziela para um próximo podcast ainda, porque, vejam só, a gente ainda tem abrangências do curso, né, para fora, para outras áreas. Sim, é verdade. Muito bom, muito bom. Bom, então, o nosso papo para por aqui. Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas para você, nosso ouvinte, em relação ao chocolate, de onde ele vem, o que é, quais são os principais tipos. Graziela, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo trazer um pouco da sua experiência aqui para esse bate-papo. É muito importante a gente conseguir trazer engenheiros de alimentos, né, profissionais que tenham passado pelos cenários dos assuntos que a gente está trazendo aqui para o Pô Diário. Eu que agradeço essa oportunidade, foi muito bom esse bate-papo. Pena que a gente tem um tempo limitado, não dá para falar tudo que a gente sabe, mas foi um prazer enorme. E sempre que precisar de alguma coisa, estou à disposição. E aí, gostou do Pô Diário de hoje? Compartilhe com seus amigos e fique ligadinho nos próximos episódios.